A paz do Senhor, igreja, tem uma palavra de Deus para a sua vida, que está em Isaías capítulo 53, versículo 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós todos andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Para entendermos, aqui se trata de uma profecia que Deus usou o profeta Isaías há séculos atrás para profetizar acerca do Messias, ou seja, de Jesus, o Cristo, que seria ferido, moído, castigado, não pelo seu erro ou maldade, ou até pecado, mas sim pelo nosso erro, maldade e pecado, pois Jesus é santo e não tem pecado. A realidade é que o ser humano tinha passado do limite, cada um se desviava em seu caminho, em maldade e pecados, e Deus sabia, se não fizesse algo, o final seria a condenação com a morte, tanto física quanto espiritual, para a humanidade. Pois está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vem a salvação de Deus para a humanidade através de Jesus o Cristo, seu Filho unigênito. E séculos depois vem se cumprir essa profecia. E já antes do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi até Maria a anunciar, que está no capítulo 1 de Lucas, versículo 30 ao 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E já no capítulo 2 de Lucas, Maria dá à luz ao seu filho, Jesus, numa manjedoura. E no versículo 8 a 11 nos diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E se passando os anos, Jesus Cristo já adulto fala de um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que vai ter de noite com Jesus. Aí no capítulo 3 de João, versículo 16, 17 e 18, nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo se entregou para morrer em nosso lugar, para nos salvar, e isso não foi em vão. Então, você que acha que não tem mais jeito para você, Deus fala para você crer em Jesus Cristo e com isso se arrependa do seu mau caminho, pois Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa do seu mau caminho e viva. Toma posse da graça de Deus, pois mesmo sem merecermos, recebemos vida em Cristo Jesus. Pois Jesus Cristo morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Pois aparecendo Jesus aos seus discípulos, abriu-lhes o seu entendimento para que compreendesse as Escrituras. Aí no capítulo 24 de Lucas, versículo 46, 47, 50 e 51, nos diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, apartou deles e foi elevado ao céu.